Olá pessoal, eu sou Jéssica Welma, editora e colunista de política do Diário do Nordeste. Ao longo desse 2023 a gente se encontrou aqui em diferentes momentos para falar de alguns fatos da política, na nossa live do Ponto Poder. E olha só, tá acabando o ano e chegou a hora daquela vibe de retrospectiva, né? Só que assim, como a nossa política aqui no Ceará ela é muito agitada, aconteceu muita coisa nesse ano, o que eu decidi fazer? Escolhi 5 pontos, 5 destaques dos acontecimentos desse ano que certamente vão se refletir em 2024. A gente já está aí colocando um pezinho nesse ano eleitoral e tem alguns pontos que são fundamentais de a gente rememorar desse 2023, já pensando na disputa eleitoral do próximo ano. E 2023 é esse ano que, tal hora, a gente se pergunta, ele foi eleitoral, ele não foi eleitoral? Pera, não, a gente não foi às urnas, né? Então parece que é isso que mais diferencia 22 de 2023, porque eles estavam ali, ó, bem coladinhos. E não vai ser diferente do 23 para o 24, muita coisa vão seguir junta. E a gente começa falando justamente do PDT e o novo governo do estado, com Eumano de Freitas do PT à frente da gestão estadual, né? Desde a disputa de 2022, ficou aquela tensão de como que o PDT ia se portar nesse novo governo. Ia ser oposição, ia ser base, ia dar o braço a torcer depois de tudo que aconteceu em 2022, aquela crise toda que a gente já falou, a decisão sobre escolher quem seria o candidato ao governo, se Roberto Cláudio, se Isolda Sela, venceu Roberto Cláudio, mas acabou derrotado, ficou em terceiro lugar. E logo no começo do ano a gente viu que tinha uma ala do PDT que não ia dar trégua de jeito nenhum. Já no retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa, mesmo o PDT tendo presidência da Assembleia, liderança do governo Eumano, teve uma ala do partido que já se colocou como independente, mais para a oposição, e já tentou ali dar trabalho para o governo. Já viu-se que não ia existir um acordo fácil. Nesse cenário todo, algumas lideranças do partido ainda estavam sumidas. Então foi justamente nesse contexto em que a gente via que o PDT ia seguir como oposição, que Cid Gomes retorna, dá entrevista e ó, lá veio com críticas à prefeitura de José Sarto. Isso mexeu com os brios ali dos vereadores, da base de aliados aqui na capital, e já nos mostrou que 2023 seria sim um ano de queda de braço entre o PDT, que queria apoiar o governo Eumano, e o PDT, que queria fazer oposição. Esse é o nosso primeiro ponto e ele já deságua no nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto é justamente essa crise sem fim do PDT. Em 2023 era novo episódio da crise do PDT de novo, Cid contra André Figueiredo, e olha só, foi por aí que a coisa foi acontecendo, porque depois de ver que o PDT estava claramente rachado, com duas alas ali brigando sobre o apoio ao governo Eumano, Cid deu uma declaração de que tinha interesse em ser presidente do PDT Ceará, e isso já acendeu alerta em alguns nomes do PDT que querem se manter na oposição, entendendo aquela declaração de Cid como um movimento para fazer o PDT ir para essa base do governo. Nas semanas seguintes, o clima foi se acirrando em torno disso, mas houve ali uma tentativa, né, de cada uma das lideranças, de cada ala, uma liderada por Cid, outra liderada por André Figueiredo, que é o presidente nacional interino e também presidente estadual aqui no Ceará, atualmente o mandato é dele. Houve uma tentativa de acordo ali pelo mês de julho, que não durou muito tempo. Havia uma expectativa de Cid ficar como presidente interino do PDT estadual até o final do ano, quando fossem ocorrer novas eleições, mas não demorou a crise retornar, inclusive com decisão da Executiva Nacional, destituindo aqui a estrutura do Diretório do Estado, indo parar aí com imbróglios na Justiça. E isso acabou no desenrolar numa crise sem precedentes do até então maior partido do Estado. O que a gente tem visto até agora, olhando para o final do ano, em toda essa crise que o PDT tem vivido internamente, é que o maior partido pode fechar 2023 com o mínimo de representação. O partido, desde 2022, já vinha perdendo prefeitos. Em 2020, o PDT elegeu 64 prefeitos dos 184 municípios aqui do Ceará, uma grande força, mas que tem perdido nomes. E a gente encerra o ano com a expectativa de que cerca de 40 prefeitos, pelo menos, migrem com o senador Cid Gomes para outro partido.
Fora prefeitos, devem migrar também deputados federais, deputados estaduais, nesse movimento de crise interna que o PDT tem vivido. Então, o maior partido na eleição de 2020 pode chegar na eleição de 2024 tendo a capital, mas com o mínimo de representação nas prefeituras do interior do estado. Isso sem falar na batalha judicial que deve se seguir aí com o mandato dos deputados federais e estaduais. E é justamente nesse ponto que a gente chega em um terceiro momento que é bem importante desse 2023, um movimento político que tem efeitos diretos em 2024. E é assim que a gente chega no nome de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e um dos protagonistas de toda essa crise no PDT e que, claro, tal hora desagou no PT. Evandro Leitão está no cerne aí dessa queda de braço interna do PDT também, porque desde as eleições do ano passado ele já acumulava desgastes internos no partido pela relação com o governo Almano, com o ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação. E em alguns momentos Evandro quase tentou sinalizar de que poderia até ali fazer as pazes com o partido, mas o que se viu foi que a ala do PDT, que é oposição ao governo do estado, foi também muito firme em dizer que em 2024 vão apoiar a candidatura à reeleição do prefeito José Sarto, já sinalizando que internamente do PDT não havia espaço para outro nome, e Evandro Leitão já estava aí sendo cotado como um pré-candidato à prefeitura de Fortaleza em 2024. Nessa movimentação da crise interna, com Cid assumindo a presidência, um dos movimentos que foi fundamentais de tudo o que aconteceu no desenrolar desse segundo semestre foi a carta de anuência para que Evandro pudesse deixar o PDT sem perder o mandato, que é aí a grande questão envolvendo quem tem mandato no Poder Legislativo. Então, Evandro, de posse dessa carta, migrou para o PT, meses depois, se filiou já agora no finalzinho do ano. A disputa judicial segue com o PDT, André Figueiredo aí como presidente nacional interino segue na luta para que o PDT continue com o mandato na Assembleia Legislativa, mas Evandro Leitão migrou para o PT e aí já veio toda uma movimentação de pré-candidaturas no Partido dos Trabalhadores, meio que todo esse caos muda um pouco de cenário e vai aí para o PT. Por quê? Foi só Evandro ter a carta de anuência que a gente já viu outros nomes anunciarem sua pré-candidatura e mais de um ano antes das eleições do próximo ano, o PT já tem pelo menos 5 nomes. Luiziane Lins, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio, Arthur Bruno e agora o próprio Evandro Leitão. É um cenário que para 2024 é o primeiro desafio para esse grupo governista administrar. Há uma expectativa de que eles resolvam ali até março, mas a gente sabe que é um impasse grande, que mexe com muitas forças, com muitos interesses, e certamente essa movimentação de 2023 ela é fundamental para a gente entender o que deve vir em 2024 em relação à presença do Evandro Leitão no PT, um partido que já tinha aí alguns nomes com pré-candidaturas colocadas também no jogo eleitoral para 2024. E assim a gente chega no nosso quarto ponto, porque já que entramos nesse assunto eleitoral, Prefeitura de Fortaleza, José Sarto, não tem como a gente falar de outra situação que se estendeu durante todo esse 2023, que foi a crise entre o governo do estado e a Prefeitura de Fortaleza, as trocas de farpas entre o prefeito José Sarto e Almano de Freitas. Já no começo do ano começou-se aí uma crise por causa dos subsídios ao transporte público, houve aumento da tarifa, isso acabou gerando ali uma troca de ataques entre prefeito e governador do estado. Isso se estendeu para outros temas, como obras paralisadas aí. Teve troca de farpas também sobre o aquário, sobre a Ponte dos Ingleses, sobre o edifício São Pedro. Foi aí uma sucessão de episódios mostrando que claramente prefeitura e governo não estavam conversando. A primeira conversa institucional entre as duas lideranças políticas só aconteceu no mês de agosto, quando a crise aí já estava bem pública mesmo. Eles se reuniram, Almano e Sarto saíram depois dizendo que iam evitar ali as críticas públicas, iam se resolver diretamente sobre qualquer ruído aí nessa gestão. Mas assim, desde agosto dessa reunião até agora, ao que se parece pelos bastidores, é que não resolveu muita coisa.
Prefeitura e governo do estado seguem com relações estremecidas, isso se reflete em políticas públicas também. Nos últimos anos, tem uma coisa que foi fundamental aí, refletindo nos processos eleitorais, foi a relação entre prefeitura e governo do estado. Vale a gente lembrar, por exemplo, que nas eleições de Roberto Cláudio, na própria eleição de José Sarto, Camilo Santana, então governador, era ali um braço aliado do grupo. Então a vitória de um grupo eleitoral passava também por essa relação. E claro, a gente pode voltar um pouquinho mais no tempo, ali para 2011, 2012, justamente quando a então prefeita Luiziane Lins e o então governador Cid Gomes romperam politicamente, como isso se refletiu na disputa eleitoral de 2012, na sucessão de Luiziane, gerou aí muitos dos impactos na política que a gente fala até hoje. Então, se a gente pensar em 2024, olhando para o histórico da relação entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado, isso acrescenta um ponto, um quesito bem diferente para a disputa que a gente vai ter no próximo ano, em comparação com a disputa que nós vivemos aí, pelo menos na última década, que era de uma parceria entre governo e prefeitura. E como eu prometi só 5 pontos, nesse quinto eu vou trazer a oposição, porque tal hora pareceu que ela ficou esquecida nesse 2023, em que a gente acabou falando mais de ex-aliados de um mesmo grupo, que estão aí medindo forças e se reacomodando nessa disputa toda, mas a oposição não deixou de estabelecer as suas bases e as suas estratégias para o ano eleitoral de 2024. Eu começo falando de Capitão Wagner, que foi um nome aí que disputou as 2 últimas eleições na Prefeitura de Fortaleza, disputou a eleição no governo do estado em 2022, ficou em 2º lugar. Já no começo do ano veio ali uma surpresa, que foi ele ser nomeado secretário da Educação em Maracanaú. Claro, a gente sabe que ao longo das disputas políticas, Capitão Wagner teve aí como uma crítica, de certa forma, de seus adversários a falta de experiência na gestão pública, então ele já foi aí entrando justamente numa área muito delicada, que é essa temática da saúde, e passou esse ano na gestão em Maracanaú, mas claro, logo que essa disputa pré-eleitoral começou a tomar forma ao longo desse ano, Capitão Wagner, em entrevistas e claro, também em publicações pelas suas redes sociais, já deixou claro que é pré-candidato sim para 2024, segue aí meio que mantendo a sua relação com Fortaleza, indo às redes sociais para fazer algumas críticas e estabelecendo para o próximo ano num cenário em que ele tem um partido mais robusto, que tem mais recursos, que tem mais projeção. Então vem aí se articulando para essa disputa. Um aliado de Capitão Wagner em 2022, que foi o Partido Liberal, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2023 também estabeleceu uma nova estratégia que vai ser importante para o próximo ano. Certamente, diferentemente de 2022, os partidos não devem ir juntos, porque o PL já tem pré-candidatura também, que é o deputado federal André Fernandes. Mas até chegar a esse consenso, o ano foi bem movimentado para o PL. Já no primeiro semestre, o partido foi condenado na Justiça Eleitoral do Ceará à perda de mandato de 4 deputados estaduais por fraude à cota de gênero. É uma discussão que segue ainda em andamento. O grupo vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, então os deputados seguem com seu mandato, mas uma crise que resultou no acirramento do desgaste interno do então presidente estadual, Acilon Gonçalves, que é prefeito do Eusébio aqui no Ceará, e que agora no finzinho do ano acabou renunciando ao cargo de presidente. Ele que era um nome que tentava de alguma forma controlar ainda os rumos do PL aqui, não dava como certa essa pré-candidatura de André Fernandes em Fortaleza, mas com a saída do Acilon, o grupo bolsonarista acabou tendo aí uma carta branca e um aval da direção nacional do partido para disputar as eleições de 2024 e para estabelecer, conforme aí esses interesses nacionais, o que o partido pretende, né, para se organizar aqui no Ceará em 2024. E na oposição tem mais gente também já com pré-candidatura rolando por aí, já que o Novo lançou a pré-candidatura do senador Eduardo Girão. Então, dentro da oposição também, há ainda muitas dúvidas como que vai ser a estratégia para 2024. A preço de hoje, vão correr separado, pelo menos no primeiro turno. Mas o que a gente tem de todos esses pequenos acontecimentos de 2023 é um cenário em que cada ator vai estar olhando um para o outro para tentar prever qual é o próximo movimento e, a partir daí, estabelecer quais vão ser as suas cartadas, quais vão ser as suas jogadas, porque é um cenário em aberto ainda. É uma eleição na Prefeitura de Fortaleza que tem ex-aliados
disputando um cenário com nomes fortes em diferentes partidos. Então tem muita coisa ainda a ser ajustada para essa disputa, mas claro, esses 5 pontos aqui que a gente meio que deu uma lembrada vão ser importantes, viu? Você conseguiu lembrar de todos eles? Porque olha, certamente tem mais coisa por aí, mas esses já vão estar de bom tamanho para quando você for analisar aí as estratégias dos políticos que você acompanha em 2024. Espero ter ajudado a relembrar um pouco. A gente vai seguir junto por aqui falando bastante de política, voltando para esses assuntos, porque se 2023 foi animado, 2024 vai ser mais ainda. E a gente se encontra lá.